Em nosso estudo de hoje, a lição 25 do livro Encontro Marcado, e tem por título Cooperadores. Criarás os colaboradores da obra que o mundo te confiou. Perceberás que para recebê-los em plenitude de atividade e entendimento, será preciso formá-los no ouvido de ti mesmo, ao suor da abnegação. Reconhecerás que o concurso deve ser semeado no meio em que vives e, quando nasça, a feição do vegetal humilde reclamará vigilância e dedicação para consolidar-se e viver. Observarás que, assim como a praga, a geada, a canícula e o temporal ameaçam as plantas em vez de produzir um auxílio ao cultivador, também o ciúme, a indiferença, o desapreço ou a irritação constituem perigos para a existência dos cooperadores de que necessitas para a execução do mandato que a vida te deu a realizar. Vê-los-ás em todas as situações e tê-los-ás de todas as espécies. É indispensável pensar nisso a fim de te habilitares para o serviço que nem sempre fácil de harmonizar-lhe as disposições e tendências diversas em favor da eficiência grupal. Todos eles te analisam e todos reclamam de tua parte apoio, assistência, carinho e compreensão. Encontrarás ao teu lado os fortes com energia suficiente para te sustentar os voos da fé. No entanto, em maior quantidade, terás aqueles outros que deves amparar e complementar. Os fracos que recuam a qualquer anúncio de sacrifício, os que rendem culto excessivo aos preconceitos sociais, incapazes de atitude independente, quando as circunstâncias lhe exigem a palavra aberta no campo do testemunho, os oportunistas que situam vantagens pessoais acima da obrigação de servir, os violentos que caem no extremismo da reação aos beliscões primeiros da crítica, e aqueles muitos outros que aparecem no trabalho e desaparecem dele entre a promessa e a indecisão. A todos, tanto quanto seja possível, darás consideração e serviço, pensando acima de tudo na obra e não em ti. Amarás os teus cooperadores e aprenderás a conduzi-los com paciência e bondade, reconhecendo que, qual ocorre contigo mesmo, somente na forja do trabalho e do tempo revelará a cada um deles o tamanho do seu ideal e a sua força de ação. Esse texto é um texto que nos convida à reflexão de como formar um grupo, e a gente começa lembrando da figura do nosso mestre maior, que é Jesus, quando ele escolhe 12 discípulos com comportamentos, temperamentos e até formações completamente diferentes umas das outras, embora todos sejam judeus. A gente vai encontrar, por exemplo, na figura de Simão, um zelote. Um zelote era um guerreiro com formação militar que se revoltava contra o domínio de Roma e que, para isso, se entregavam até a práticas violentas de sequestro, de assassinato, para poder, na intenção de livrar o povo judeu do jugo romano. Mas você vai encontrar também Mateus, que era um cobrador de imposto, detestado pelos judeus, porque era arrebanhado pelos romanos para cobrar imposto justamente do seu próprio povo. E você vai encontrar um pescador simples, mas rude, que Jesus um dia vira para ele e falou: Pedro, eu vou te transformar em pescador de homens, segue-me. E Pedro seguiu. E a gente fica analisando, em primeiro lugar, a maneira como Jesus escolheu pessoas diferentes, porque precisava falar para grupos diferentes. Então, o que vem em nossa cabeça fica assim: num mundo de expiações e provas como o nosso, em que o ciúme ainda é muito grande, o egoísmo, a vaidade, o orgulho é muito grande, todo mundo quer ter a pretensão de ser dono da verdade, de maneira que eu sozinho não consigo fazer com que a mensagem de Jesus chegue a muita gente. O que acontece? A gente fica com um grupo muito pequenininho, se tratando de uma porcentagem em cima do planeta todo, 8 bilhões. Qual o nosso alcance? É uma expressão infinitesimal ali, bem pequenininha mesmo, né? E o que acontece? Para isso são formados grupos diferentes, para que cada grupo fale de uma maneira diferente, chegue no temperamento daquela pessoa. E até o estudo, para esse texto, tipo de texto, o estudo de Paulo de Tarso, então, é um estudo maravilhoso se a gente parar para analisar o conteúdo de suas cartas e lembrar que cada carta foi endereçada a uma região geográfica diferente, um local diferente,
uma em Roma, a primeira carta aos romanos, aos hebreus já era para os judeus mesmo. Aí você vai lá para a Grécia, você vai ter Tessalonicenses, Colossenses, Coríntios, povos diferentes, formações diferentes, estruturas emocionais diferentes, mas para cada um dando uma orientação, tentando trazer para o Cristo. Olha só, fez essa introdução toda para a gente pensar agora, e a gente? Como é que funciona com a gente? Quanto mais o meu egoísmo for a diferença, o diferencial, quanto mais parcela de egoísmo eu trago dentro de mim, mais eu não me sinto à vontade em trabalhar com pessoas que são diferentes de mim. E eu me lembro do seu Altivo, né, que ele tinha uma frase. Altivo Panfiro foi o presidente do Centro Espírita Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro, Bento Ribeiro, fundador e presidente. Nas costas dele tinha uma frase assim: o que precisamos e muito é conviver, aprender a conviver com os diferentes. Quando você vai ser gerente de uma empresa, você vai montar uma equipe para fazer qualquer coisa, você vai perceber que quanto mais pessoas diferentes você tiver, mais preparado você vai estar para as situações diversas que aparecerem. Então vai ter situação que você vai precisar daquela pessoa que é mais enérgica, porque ele precisa conter, de repente, um princípio de confusão. Mas vai ter situação que você vai precisar daquela pessoa que sabe se relacionar melhor no campo das palavras, outro que tem sentimento maior. Todos são indispensáveis e todos podem e deverão ser utilizados no momento certo, da maneira certa. E com isso a gente vai até aprendendo a ter um joguinho de cintura, falar, aí essa pessoa não é a pessoa certa ali, peraí, vem cá, e tentar tirar a peça e colocar a peça, deixa que ele resolve, vem cá. Porque a gente começa a estudar os temperamentos das pessoas e procurar aquilo que a pessoa tem de bom em primeiro lugar, ou em segundo, falar assim, ó, tem coisas que você não vai conseguir mudar nele, porque a natureza não é desse jeito que funciona. Você tem que aprender a respeitar nele e utilizar o que ele tem da melhor maneira que você puder. Então, você vai estimular, você vai dar oportunidades. Eu estou percebendo que você é uma pessoa que tem uma certa liderança. Eu estou percebendo que você gosta de cozinha. E a gente começa a ter esse olhar para montar o nosso grupo dentro da casa espírita e tentar fazer com que esse grupo funcione. Agora o Emmanuel, ele vem dizer para a gente, olha, você não vai conseguir agradar todo mundo, quem está ali na frente de qualquer situação de chefia vai ter sempre descontentamento, vai ter alguns desafetos gratuitos, não adianta, isso aí faz parte do planeta Terra mesmo. E ele vem falar quais são as pessoas que a gente vai encontrar ao nosso lado. Vai até a pena a gente ler de novo. Encontrarás ao teu lado fortes com energia suficiente para se sustentarem para o voo da fé. Legal. Mas, no entanto, na maior quantidade, você terá outros que a gente é que deve amparar e cumprimentar, fracos que renunciam quando tem qualquer situação de sacrifício, aqueles que rendem culto excessivo aos preconceitos sociais, preferem falar de política, preferem falar de outra coisa, né? Incapazes de uma atitude independente, quando em circunstância ele exige palavra aberta no campo do testemunho. Quer dizer, a pessoa só critica. Pois bem, oportunistas que situam vantagens pessoais acima da obrigação de servir. Ou então, aqueles que são mais belicosos, né? Os violentos que caem no extremismo da reação aos beliscões da crítica. E ainda tem muita gente que aparece no trabalho e desaparece do trabalho também, entre promessa e indecisão. É difícil a gente enumerar isso aqui de novo e tentar enxergar algum exemplo que não esteja em um desses casos aqui que foi enumerado pelo Emmanuel. Pelo menos do que a gente conheceu aqui, vários que a gente conheceu sim, às vezes pessoas que por não terem ainda a situação financeira, profissional definida, ou às vezes a situação também amorosa definida, quando definem de alguma maneira, o trabalho é para outro estado. Fizeram um concurso, passaram e foram para outro lugar. Ou então namoraram e casaram, foram morar em outro lugar e abandonaram a atividade. Né? Também está aqui, né? É um desses exemplos aqui. Mas fracos que recuam a qualquer anúncio de sacrifício, né? Enfim, oportunistas. A gente vai lidar com esse tipo de gente e o sucesso nosso vai ser proporcional à medida que a gente consiga fazer com que eles produzam, entender que todos juntos temos muito mais força. Acordem grossa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.